Olá, uma ótima tarde para você que está com a gente aqui na TV Câmara Cubatão, na primeira edição do Últimas Notícias desta sexta-feira. A Câmara realizou ontem, no plenário da Casa de Leis, o ato solene em homenagem ao empreendedorismo. Nós vamos conferir como foi a solenidade agora. Um ato solene em homenagem ao empreendedorismo de Cubatão, realizado no plenário do Legislativo cubatense. A ideia da propositura partiu do vereador Xuxa. Foi uma forma de reconhecimento a essas pessoas que trabalham, que trazem o progresso para uma cidade, tanto com a pequena empresa com a grande empresa. E é uma forma de homenagear, de mostrar que essas pessoas são merecedoras de uma homenagem digna dessa Câmara aqui. Afinal de contas, trabalham eles todos para o desenvolvimento da cidade, não é? Com certeza. Todos trabalham para o desenvolvimento da cidade. Todos têm uma parceria da nossa cidade, porque amam a nossa cidade, são moradores da nossa cidade e essas pessoas a gente tem que valorizar cada dia mais. Ilustres personalidades empreendedoras e empreendedores foram homenageadas durante a solenidade. Patrício Vale esteve representando o Sebrae e a oradora oficial foi a senhora Kátia Pinheiro Ventura. Eu estou muito feliz com essa homenagem e com certeza é muito significativa e vai dar muito mais força para nós. A gente conversa com algumas pessoas e é preciso também a união de todos, né, Kátia? Para esse empreendedorismo ser mais valorizado, porque gera emprego também. Sim, gera emprego, gera expectativa, traz mais clientes para a cidade. Os próprios clientes da cidade não precisam ir a outra cidade para poder comprar, já tendo aquele produto na nossa cidade. É bom estudar a necessidade deles também. E um ajuda o outro, um comércio ajuda o outro a crescer. Vários vereadores estiveram prestigiando o ato solene e o empreendedorismo foi bastante valorizado, afinal de contas, ajuda no progresso da cidade e gera empregos. Uma noite espetacular, né? Pessoas do nosso convívio, pessoas que estão aí no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente só procura ela no momento de dor ou no momento de prestação de serviço, mas a gente tirou elas um pouquinho dos seus afazeres e trouxe aqui para reconhecer o quão importante elas são, não só para a economia da nossa cidade, mas para a vida das pessoas. Cada depoimento lindo, né? A gente vendo a Josiane falar das mulheres que se sentem melhores quando entram numa loja, que conseguem experimentar uma roupa, que divide às vezes até uma angústia. A loja, um bar, um comércio, não é apenas um lugar de consumo, mas é um lugar de troca de experiência, um lugar onde as pessoas se conhecem, né? Olha, para você ter ideia, hoje a cidade tem mais de 12 mil CNPJs abertos. Desses 12 mil CNPJs, na data de hoje, nós temos 9.128 MEIs, que são os microempreendedores individuais. Muitas vezes são pessoas que trabalham na família, mas no todo são esses 12 mil CNPJs que estão gerando a economia da nossa cidade. Então nós temos, desde as grandes indústrias, as maiores empregadoras da nossa cidade, até os pequenos mini mercados, comércios, lojas de roupa, todos eles são extremamente importantes para movimentar a nossa economia. Lembrando o nosso telespectador em casa, o setor de comércios e serviços, ele representa 65% do nosso PIB nacional. Ele é o nosso grande lastro econômico do país. Então a gente precisa cuidar com carinho desse setor. O prefeito César Nascimento aqui tem feito um trabalho de cobrar que a gente entregue resultados no próximo período para que esses empreendedores possam tracionar os seus negócios, vender cada vez mais. E nós estamos no período para isso. Então você que me ouve de casa, consuma no comércio local, prestigie o comerciante de Cubatão, prestigie a associação comercial, prestigie a nossa gente para a gente fazer a nossa cidade ser cada vez mais forte. Confira outros assuntos da edição de hoje. Banda Estudantil da UNB Padre José de Anchieta, campeã nacional de bandas e fanfarras, integra o programa Um Toque de Cidadania. Projeto de lei que proíbe adolescentes e adultos dentro de playgrounds foi aprovado na Câmara da nossa cidade. Nós também temos os filmes que vão estrear nos cinemas e as contas que cada time precisa fazer para não cair no Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, sua linda, 5 de dezembro. Você fica bem informado com o que acontece no Parlamento e na Rainha das Serras agora. O seu N1 começou. Um
Um homem foi preso em flagrante em Santos, suspeito de integrar uma quadrilha que ataca os trens aqui na nossa cidade, ateando fogo nos vagões e até roubando peças das locomotivas, como cabo de freio ou então a buzina, algo que forçaria a parada delas. De acordo com a polícia, desde que os trens começaram a ser alvo dos atos criminosos, um homem buscou a concessionária de forma incisiva, oferecendo serviços de segurança e sempre reforçando que ele seria capaz de acabar com os ataques. Contudo, a polícia descobriu que ele era quem promovia os ataques, né? Ele contratava pessoas, chamava outras pessoas para fazer esses ataques para que depois pudesse oferecer o serviço. O suspeito será indiciado por associação criminosa e também por extorsão. Você já foi em algum playground aqui da nossa cidade e viu adolescentes e adultos, os famosos marmanjos, brincando no lugar das crianças? Para acabar com essa situação, a Câmara aprovou um projeto de lei sobre o tema. Confira. O projeto de lei, de autoria do vereador Amaral, proíbe o uso por parte de adultos e adolescentes que não façam jus à faixa etária de equipamentos de playground destinado às crianças da cidade. O projeto de lei do parlamentar foi aprovado em primeira e segunda discussão. Sem dúvida, porque também alia-se a isso o retorno que tem sido feito por parte da Prefeitura de Cubatão no que pertine aos investimentos necessários à formação de cultura patrimonial, do respeito ao patrimônio público. Então, isso tem sido feito nas escolas, está inserido nos projetos políticos pedagógicos das escolas. Então, quando nós entendemos deveres e direitos, direitos são inalienáveis, mas temos deveres. Ora, se ninguém pode tirar os nossos direitos, que são inalienáveis, por que os deveres são brandos? Porque os deveres, quando não cumpridos, não há qualquer sanção. Então, a gente precisa ter isonomia nas cobranças dos direitos, mas também na execução dos nossos deveres enquanto cidadão. A Uzi Minas está com 340 vagas em todo o país para o programa de entrada da fábrica. 67 vagas são direcionadas para a nossa cidade. O repórter Tomás Feitosa vai trazer mais detalhes para a gente. A Uzi Minas anunciou a abertura do programa de entrada 2026, com 340 vagas para jovens aprendizes e estagiários. Só em Cubatão serão 67 oportunidades para quem busca o primeiro passo no mercado de trabalho. Segundo Rita de Almeida, gerente de talentos da empresa, as inscrições já estão abertas e o programa é voltado para jovens que desejam iniciar a carreira em uma das maiores indústrias siderúrgicas do país. A iniciativa reforça o compromisso da Uzi Minas em formar novos profissionais e aproximar talentos do setor. Estamos com 340 vagas em aberto para os programas de aprendiz e estágio na Uzi Minas. O objetivo do programa é desenvolver e capacitar esses alunos que têm interesse aí de construir uma carreira profissional dentro da Uzi Minas. Dessas 340 vagas, 67 vagas são destinadas para Cubatão, 60 vagas para aprendizes e 7 vagas para o estágio técnico superior. Quem tiver interesse, entre no nosso site, uziminas.com. Lá nós temos todos os cursos ofertados e todo o perfil que a gente vem buscando para poder participar. O perfil, quem tiver interesse de participar do programa Aprendiz, são para os estudantes que estão no segundo ano ou que já tenha formado, de 18 a 22 anos. E o programa de estágio de nível superior é para aqueles alunos que estão a partir do 6º período e o curso técnico que esteja cursando o curso técnico em formação. A Uzi Minas tem investido fortemente nos nossos programas de entrada. É uma porta de entrada aqui para a Uzi Minas, então quem tiver interesse, de construir aí uma carreira sólida aqui dentro, é o caminho, podendo entrar aí tanto pelo programa de aprendiz ou pelo programa de estágio. Aproveitem porque os últimos dias as inscrições estão abertas até o dia 8/12, então entre no nosso site e faça seu cadastro. No mês de outubro, o Brasil criou 85 mil empregos com carteira assinada. Em comparação com o ano passado, o número apresentou redução. Segundo dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em outubro, o Brasil criou 85.174 empregos com carteira assinada. Foram 2.271.460 contratações, com 2.186.313 demissões no mês.
O número é o menor em comparação com o mês de setembro, que registrou 213.002 contratações, e menor que o mesmo período do ano passado, onde o saldo foi de 131.603 empregos. O setor de serviços fechou o mês com 82.436 contratações. Já o comércio teve 25.592 contratações. Já a indústria apresentou uma queda de 10.092 admissões, seguida pela agropecuária, com 9.917, e pela construção civil, com 2.875 demissões. Os estados de São Paulo, com 18.456, Distrito Federal, com 15.467 e Pernambuco, com 10.596, foram os estados que mais se destacaram nas contratações. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, falou que a queda no número de empregos se dá pela política de juros do Banco Central. Ele afirmou que vem chamando a atenção do órgão sobre a necessidade do Banco Central em monitorar as decisões sobre a taxa Selic, pois isso faz a economia entrar num processo de desaceleração e, abre aspas, se você vai desacelerando, uma hora o carro para, fecha aspas. Ele pontuou que essa situação inibe o ritmo dos investimentos, já que eles desaceleram por conta dos juros, e concluiu dizendo que o Banco Central precisa ter a sensibilidade de entender a necessidade do processo de reduzir os juros. Como nós acompanhamos aqui no N, a banda estudantil da Padre José de Anchieta foi campeã nacional de bandas e fanfarras e foi alvo de moção de aplauso na Câmara da nossa cidade. O repórter Washington Luiz foi até a unidade escolar acompanhar um dos ensaios da banda, um orgulho de Cubatão que leva o nome da cidade pelo estado e pelo nosso Brasil. A banda musical UME Padre José de Anchieta, através do projeto Um Toque de Cidadania, vem revelando e colaborando com vários jovens que gostam de músicas de qualidade. Os maestros Delgado Pio e José Carlos têm passado aos jovens músicos todas suas experiências e liderados pelo maestro e presidente da FABAN, Luiz Carlos Ferreira. Ao longo dos anos, a banda vem representando a cidade de Cubatão pelo estado de São Paulo e pelo Brasil, e recentemente conquistou o Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras no estado do Rio de Janeiro. Jovens músicos com talentos, elevando o nome da cidade de Cubatão. É muito legal, afinal, depois de muitos anos, né, a gente pôde ir representando a cidade até lá. Foi legal ter ganhado, a gente estava na esperança, torcendo bastante, então é muito gratificante chegar aqui com o troféu. É uma responsabilidade, né, de representar o estado e representar a cidade de Cubatão, que é uma cidade de celeiros de músico. Vários músicos saíram dessa cidade, músicos renomados saíram daqui, e é uma honra representar Cubatão e o nosso estado de São Paulo. O corpo coreográfico conseguiu o vice-campeonato. Kemily Moreira Evangelista, com orgulho, conquistou o troféu, levantando o pavilhão da bandeira. É um sentimento muito grande, é uma felicidade enorme ser chamada de campeã nacional, né? É muita felicidade, muita emoção e chega até a chorar, né, de saber que a gente chega a ser chamada de campeã nacional, um nome muito grande, né? Assim. A responsabilidade agora aumenta? Com certeza, aumenta muito. O projeto Um Toque de Cidadania conta com parte de emenda impositiva do vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho. Não tem preço, Washington, e como eu sempre falei para o maestro Luiz, e poder acreditar no projeto, né? Quando ainda o ex-vereador Pio, saudoso amigo, parceiro, nos trouxe a proposta de estar podendo participar desse projeto Um Toque de Cidadania, foi com muita satisfação que entendi o projeto, a necessidade e a obrigação como vereador de ajudar a nossa cidade. Então é um projeto fantástico, onde vim aqui hoje parabenizar o maestro, a toda a sua equipe, os alunos, os músicos da escola da banda do musical aqui do Anchieta, que é motivo de muito orgulho. E continuaremos trabalhando firme, ajudando. Eu costumo dizer isso, enquanto eu estiver no meu mandato, será parte da prioridade de dar oportunidade a esses jovens e adolescentes. Sem contar que a cidade, além de estar feliz pra caramba, digamos assim, representou o estado de São Paulo ou no Brasil todo? Washington, essa é uma conquista que não é nossa, né, que ajuda o projeto.
é uma conquista que é da cidade, né? É uma conquista que a gente só tem a agradecer ao prefeito César, que nos apoia, que nos dá o suporte para que a gente consiga apoiar um projeto tão importante como esse. E haja vista que isso só foi possível, a disputa desse campeonato nacional, onde a Escola Anchieta foi campeã, a banda, porque nós lutamos muito para que fosse feito um investimento de quase R$1 milhão na compra de instrumentais para que isso pudesse acontecer. Então isso não tenha dúvida, a felicidade de ter poder de colaborar com esse projeto, de colaborar com a aquisição desse instrumento, que, repito, quase R$1 milhão. E aí a gente tem que ser justo e também agradecer o ex-prefeito Ademário, que eu insisti e ele entendeu a prioridade de dar oportunidade para esses jovens. Agora nós vamos ver a previsão do tempo e, claro, para falar do tempo, nós abrimos as nossas janelas e vamos direto ao Pedro Casqueiro para ver como é que está a movimentação, o céu aqui na nossa cidade. Nós estamos vendo, né, que o céu está com muitas nuvens. De manhãzinho ali por volta das 7 da manhã, o sol até saiu, ficou bastante, aquele sol ardido, né, famoso sol que chama chuva, mas depois com o passar das horas, né, da manhã, as nuvens vieram cobrindo o céu e a gente vê alguns pontos do céu da nossa cidade que não tem nenhuma nuvem. Gente, os termômetros hoje, a máxima dos termômetros são de 26 graus, tá? Igual ontem, e a previsão também é que no final de semana essas temperaturas subam mais, porém tem mudança a caminho, parece que vem chuva por aí. É o que a gente vai conferir na previsão do tempo com a Cris Castanheira. O sábado amanhece ensolarado e o tempo permanece firme durante todo o dia. À tarde, apenas algumas nuvens aparecem, mas sem mudança no tempo e sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Os ventos sopram fracos em todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 94%. No domingo, o sol aparece entre nuvens pela manhã. À tarde, o tempo fica mais nublado, porém não há indicação de chuva. As temperaturas oscilam entre 19 e 27 graus. Os ventos continuam leves ao longo do dia e a umidade varia entre 70% e 96%. A segunda-feira começa com sol e aumento de nuvens ainda pela manhã. O tempo segue estável sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 20 e 26 graus. Os ventos permanecem fracos e a umidade relativa do ar varia entre 76% e 97%. Você já tem o seu programa para o sábado, para o domingo? Se não tem, a gente vai te ajudar agora, mostrando as novidades dos cinemas desta semana. Chegou a hora de conferir o que está bombando nas estreias da semana. Tem terror, fantasia, ação, romance e até filme premiado. Bora ver juntos! A gente abre nas telonas com terror. Five Nights at Freddy's 2 chega aos cinemas retomando a história um ano depois do primeiro filme. Mike, Vanessa e Abby tentam deixar o passado para trás, mas os animatrônicos não esqueceram. Abby começa a ter novas visões e, sem perceber, desperta novamente Freddy, Chica, Bonnie e Foxy. O resultado, uma sequência cheia de tensão e de susto. Pra onde vocês vão fugir? Ainda não acabei com você. Esse cara é estranho, né, não? Para a criançada e também para os adultos que gostam do filme, tem Detetives do Prédio Azul 4, o fantástico reino de Ondion. O trio de detetives entra numa missão urgente, resgatar o amigo Max, que desapareceu sem deixar pistas. A investigação leva o grupo a um reino encantado, cheio de criaturas mágicas, desafios e vilões que querem controlar o lugar. É aventura, fantasia e muita cor numa história cheia de ação para a família toda.
Prepare-se para a maior aventura do ano. O cidadão sabe me dizer como é que eu faço para voltar para casa? E essa é mais uma missão para os imbatíveis, os invencíveis, detetives do Prédio Azul. A razão de estarem diante de mim é porque o sistema falhou com vocês. Já para quem curte ação, Soldado de Chumbo chega com peso. Scott Westwood vive Nash, um ex-membro de um culto violento que agora precisa voltar lá dentro para destruir o grupo que um dia serviu. Com a ajuda do agente vivido por Robert De Niro, ele encara Bokushi, líder interpretado por Jamie Foxx. O filme mistura adrenalina, moralidade e vingança num pacote explosivo. Ameaças extremas exigem medidas extremas. Você só tem mais uma chance. Este é o começo do fim. Num clima de romance com fantasia, chega a eternidade. Na história, após a morte, as pessoas têm uma semana para escolher onde e com quem vão passar a vida eterna. Joan, vivida por Elizabeth Olsen, precisa decidir entre o marido com quem viveu a vida toda ou o primeiro amor, que morreu jovem e a esperou por décadas no pós-vida. Um filme sensível sobre escolhas, memória e segundas chances. E fechando o quadro, o vencedor da Palma de Ouro de 2025 foi apenas um acidente do diretor iraniano Jafar Panahi. Na trama, Vahid reconhece um homem que pode ter sido seu torturador no passado. Em busca de justiça ou vingança, ele decide sequestrar o suspeito e reunir outras vítimas para descobrir a verdade. O longa é duro, intenso e provoca reflexões profundas sobre violência de Estado, memória e trauma. Então você já sabe, terror, fantasia, ação, romance e drama premiado. Tem filme para todos os gostos nas salas do cinema. Agora é só você escolher o seu e aproveitar. Depois do intervalo, o Fundo Social de Solidariedade da nossa cidade distribui cestas aos munícipes. E também nós vamos conferir no spot o cenário de cada time para fugir do rebaixamento. Para falar dessa coisa ruim da zona do Degola, vamos mostrar o tempo aqui na nossa Rainha das Serras. A gente também está pelas redes sociais, TV Câmara Cubatão no Instagram, no YouTube e também no Facebook. E claro, na sua TV pelo 48.2. Os termômetros marcam agora na nossa cidade 26 graus. Não saia daí, o seu N1 volta já. Sabesp apresenta toques para economizar água. Abriu, usou, fechou. Feche sempre a torneira e tome banhos curtos. Torneira? Abriu, usou, fechou. Sabesp. Governo de São Paulo. O seu N1 dessa sexta-feira está de volta e nós começamos esse bloco conferindo que um projeto de lei aprovado em sessão ordinária busca auxiliar as mães que, após o nascimento de seus filhos, possam desenvolver depressão pós-parto. É de autoria do vereador Alexandre Mendes do Topete o projeto de lei que institui o programa de prevenção à depressão pós-parto no município de Cubatão. Mais do que aprovado esse projeto de lei, prevenção à depressão pós-parto, onde a gente vai de encontro com aquelas mães que, naquele momento mais difícil, tem que ter essa atenção ali naquele local, ali no hospital, onde seja que seja, para ganhar o seu neném. Então, desde já agradeço todos os vereadores por ter voltado esse projeto de lei em primeira e segunda discussão e tenho certeza que isso vai avançar cada vez mais na nossa saúde da cidade de Cubatão. Vereador, eu tenho percebido que o legislativo cubatense anda um tanto muito preocupado com as mulheres da cidade, contra a violência sexual, contra a violência, seja psicológica, e agora este projeto de lei que vai, claro, sustentá-la, né? Vai dar um reforço para elas para evitar esse tipo de coisa. Positivo, a gente vem atuando bastante nessa questão das mulheres da cidade de Cubatão e no geral também que a gente vê o que vem acontecendo no nosso município, vem acontecendo no Brasil inteiro, então com isso a gente cresce bastante, até com a nossa pasta da secretária da mulher, que é a Jaque Barbosa, que vem trabalhando bastante nessa questão da mulher, então a gente vê que vai avançando cada vez mais para que não aconteça o pior com essas pessoas que mais precisam de tudo isso que a gente está fazendo. Doutora Carolina Beltrão trouxe a propositura até o presidente da casa e existe uma preocupação com o pós-parto.
foi um projeto pioneiro que eu trouxe para Cubatão, para a saúde mental materna, né? Os números são alarmantes quando a gente fala de depressão pós-parto. No Brasil, esses números chegam aí a 25%. Então, quer dizer, no ambiente aí com 4 gestantes, a gente tem uma com risco de depressão pós-parto. E a pergunta que eu sempre deixo em aberto: se eu tenho uma gestante, uma puérpera com depressão pós-parto, como que ela vai estar bem para cuidar e desenvolver daquele bebê? Como que a gente faz esse movimento se ela não tiver um cuidado, um acolhimento, uma escuta adequada? Então, assim, no Brasil já tem essa preocupação e a nível mundial a gente está falando de 20% de acordo com a Organização Mundial da Saúde. São dados alarmantes. A gente precisa olhar para o começo da vida, como aquela mãe está impactada diretamente no desenvolvimento do bebê. E ter esse apoio da comunidade, dos parlamentares, de todos nós, de uma sociedade, é extremamente importante para poder cuidar daquela mãe e daquele bebê que está começando a vida. Agora é a hora do momento da prestação de serviço aqui no seu Últimas Notícias, primeira edição. E claro, nós vamos começar vendo como é que está a movimentação do sistema Anchieta Imigrantes. Nesta sexta-feira, o Vini vai colocar para a gente aqui. Vini, vamos ver se aquela câmera voltou, a Ecovias ajuda a gente. Ajuda a gente, Trevo de Cubatão, a gente está vendo aqui, ó, quem acessa a Anchieta para pegar comigo Domênico Rangoni. E aqui quem vem da Anchieta também, que acabou de descer a serra e está indo rumo a Guarujá, rumo a Bertioga, rumo ao Litoral Norte. A gente está vendo um fluxo aqui de veículos, mas nada muito intenso, nada que possa travar o trânsito. O Vini vai colocar outra câmera aqui pra gente, que essa saiu, essa ontem estava, essa hoje não está. Agora a gente vai ver aqui o pedágio da Anchieta, nós estamos vendo aqui como é que está, sem veículos no pedágio da Anchieta, para quem vai sentido São Paulo. Agora nós vamos ver a descida, Vini. A Imigrantes, a Ecovias não está deixando a gente ver como é que está a movimentação. Vamos ver aqui, Vini, a outra. Agora aqui, ó, interligação do Planalto, um fluxo intenso, né? Um fluxo interessante de veículos. Claro, sexta-feira muitos pegam folga, vêm aqui para a nossa região. Como nós estamos vendo aqui, tem um fluxo de veículos aqui rumo à Baixada Santista. Agora vamos ver se o trecho de serra aqui, Vini, está coladinho. Ó, o trecho de serra da Imigrantes aqui, um dos túneis, ó, para a subida. A gente está vendo também um fluxo sentido capital também. Vamos ver se essa daqui vem tá para a gente poder ver. Vamos ver aqui, a gente está vendo a imagem da balança aqui no Imigrantes, quilômetro 56. Pouca movimentação também, então, mais ali próximo do trecho do Planalto. Agora a gente vai ver o tempo, né? Qual é a previsão em média de descida para a nossa região. O Vini vai colocar, acho que hoje o site da Ecovias não está querendo deixar a gente trabalhar, né, Vini? Já está quase no sextou, né? Agora a gente vai conferir aqui. São Paulo, Santos. Para quem vai para a cidade de Santos, 72 minutos, 1 hora e 12 minutos aproximadamente. Para o Guarujá, 1h30. Para Praia Grande, 1 hora e 22 minutos. Para São Vicente, 1 hora e 11. O trânsito está tranquilo, então facilita. Para a nossa região, para a nossa cidade, no caso, se para Santos está 1 hora e 12, aqui para a Rainha da Serra, 45, 50 minutos, para a gente dar as boas-vindas àqueles que vêm para a nossa região. Agora a gente sai da Ecovias e vamos para o Instagram da Câmara Municipal da nossa cidade, @Câmara Cubatão. O Vini vai colocar aqui para a gente. Vini, vamos ver essa daqui, ó. A campanha dos Correios. Olha só, gente. Adote uma cartinha e neste Natal seja você o Noel. Aqui na nossa cidade, o posto de doações é nos Correios, que fica na 9 de abril 3488. Né? A tradicional campanha do Papai Noel dos Correios, que vai até o dia 15 de dezembro. Então, se você se sentiu tocado, o seu coração quer auxiliar, doar alguma coisa para uma criança, né? Uma cesta com roupas, brinquedos, enfim, fica a seu critério, vá aos Correios da nossa cidade e participe desta campanha. Vini, vamos ver outras postagens. Vamos ver se daqui, Vini, chega de feminicídios. O Instagram do Parlamento Cubatense é muito mais do que, igual só a TV Câmara Cubatão, é muito mais do que informações do Parlamento da cidade, traz informações de extrema importância para você. Agora aqui esse post é informativo, né, relacionado à chega de feminicídios. E aqui no texto descrito está dizendo que a Câmara Municipal reafirma o seu compromisso pelo fim da violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, e que esse discurso de ódio nas redes sociais só contribui ao aumento dos casos. Então nós precisamos ter esse debate, nessa conversa, parar de disseminar o ódio, não só sobre as mulheres, também sobre as pessoas pretas, enfim, para que a gente possa conviver em sociedade e dar um basta nisso. Porque como diz a matéria, né, como diz a postagem, clica aqui, Vini, só para a gente ver quais são os outros conteúdos da postagem. Mais um, por favor. Está aqui, ó, dados, ó, 1.492 mulheres foram vítimas disso. E os discursos de ódio nas internets estimulam os crimes reais. Então vamos criar esse debate com os nossos, com os filhos, sobrinhos, primos, afilhados, enfim, para que a gente crie essa rede contra o feminicídio e contra todo tipo de crime. Vini, fecha aí só para a gente ver a próxima postagem.
Vem aqui, Vini, que é em relação à Comissão Especial de Vereadores que você acompanhou aqui do vereador Tinho, né, que trata sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência. Então você acompanha essas e outras notícias, né, sobre o parlamento também aqui na TV Câmara Cubatão e também no Instagram da Câmara Municipal da nossa cidade, Câmara Cubatão. Devido à redução do consumo das famílias, o PIB brasileiro fica estável e a economia brasileira cresceu 0,1% no último trimestre. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado, que projetou um crescimento de 0,2%. Os dados foram divulgados pelo IBGE e, de acordo com o Instituto, essa alta é considerada como estável, não significativa, causada pela redução do consumo das famílias. O produto interno bruto está em 3 trilhões e 200 bilhões. Em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o PIB apresentou uma alta de 1,8%. Os dados também apontam uma desaceleração econômica ao longo deste ano, já que no acumulado de 4 trimestres, o crescimento passou de 3,6% para 2,7% no fim de setembro. Do segundo para o terceiro trimestre, a indústria apresentou maior crescimento, seguido pela agropecuária e pelo setor de serviços. Dentro do setor, a maior alta foi do transporte, armazenagem e correio. Informação e comunicação, atividades imobiliárias e o comércio também se destacaram. O Fundo Social de Solidariedade aqui de Cubatão distribuiu cerca de 200 cestas básicas, brinquedos, utensílios domésticos e outros itens às famílias atendidas aqui em Cubatão. O Natal Solidário atendeu os 4 CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social. Algumas mercadorias que foram apreendidas pela Receita Federal foram destinadas à nossa cidade para que pudesse fazer o Natal das famílias cubatenses mais feliz. Muito bacana essa iniciativa da Polícia Federal, que apreendeu brinquedos, enfim, diversas outras coisas. E ao invés de incinerar ou então da outra destinação, faz o Natal aqui dos nossos mini cubatenses mais felizes. Parabéns e que isso seja multiplicado e aconteça muitas e muitas e muitas mais vezes. Agora, gente, isso aqui é para você que está buscando realizar uma perícia no INSS. No próximo final de semana, ou seja, amanhã, o órgão vai promover um mutirão de exames, tá? Em todo o Brasil. Serão realizados cerca de 19 mil perícias e já 13 mil foram agendadas, tá? Se você se interessou, se você busca fazer essa perícia, entre em contato com o INSS pelo telefone 135, que vai até às 10 da noite, ou então você pode fazer essa solicitação pelo Meu INSS, tanto pelo aplicativo do seu celular, ou então pelo site. Agora nós vamos para o esporte no Últimas Notícias. Vinheta do esporte rodou, agora a gente vai ver como é que está a rodada do Campeonato Brasileiro, porque, gente, tem muita emoção na parte de baixo da tabela. Vini, põe a classificação para a gente ver e você aí de casa também vai acompanhar conosco. Do Santos para baixo, tá, gente? Do 14º ao 18º, 3 pontos separam as equipes que vão jogar no próximo final de semana. Vamos conferir os jogos, Vini, por gentileza? A gente vai conferir a tabelinha com os jogos que a gente preparou para você. Fortaleza vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. O Internacional recebe o Red Bull Bragantino. O Santos recebe o Cruzeiro. E aqui o Santista está feliz, porque o Cruzeiro venceu ontem a equipe do Botafogo, conquistou os pontos necessários para ficar na terceira colocação. Ou seja, o técnico Leonardo Jardim vai poupar os jogadores para a decisão da semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Então aqui, gente, o torcedor santista está feliz, mas tem que ficar ressabiado. A gente vai entender o porquê. Então o Cruzeiro vem com o time reserva. Vitória e São Paulo, o Vitória recebe o Tricolor Paulista no Barradão e o Ceará recebe a equipe do Palmeiras. E agora nós vamos ver os cenários de cada equipe para poder ver o que precisa para não cair. A gente vai começar com a equipe do Santos e você também vai acompanhar na tela comigo. Uma vitória santista, o Peixe escapa do rebaixamento. Se o time alvinegro empatar, ele não pode mais ser alcançado pelo Internacional. Ele precisa torcer pelas derrotas do Ceará, do Fortaleza ou do Vitória. Caso o Santos perca, o Santos precisa torcer para que 2 dos 4 adversários percam. Ceará, Vitória, Fortaleza ou Internacional. O Ceará precisaria perder, enquanto Fortaleza, Vitória e Internacional precisariam ganhar. Ou seja, Santos perdeu. Se o Santos perder, o Santos precisa torcer para uma derrota do Ceará e aí o Fortaleza, a Vitória e o Internacional teriam que ganhar para o Santos ir para a segunda divisão. E vale lembrar que se o Vitória ganhar, o Vitória precisa tirar um saldo de 10 gols de diferença da equipe santista. Nós vamos seguir a tabela de classificação, tá? Então vamos falar do Ceará. O Ceará tem a mesma pontuação do seu rival, só que tem um saldo de gols melhor, por isso que está fora da zona da degola.
está um pouquinho acima do seu rival. Uma vitória, o Vozão escapa do rebaixamento e você confere com a gente na tela. O empate, a equipe fica na Série A, mas precisa torcer para que Fortaleza, o Vitória e o Internacional não o superem em pontos, tá? Para poder permanecer. Se perder, precisa torcer para que 2 times tenham menos pontos que ele. Caso ele perca e esses 2 times ultrapassem, o Vozão vai para a 2ª divisão. Até rimou. Agora nós vamos falar do rival Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona, que está com 43 pontos, né, também, e saíram da zona do rebaixamento após 27 rodadas. Acompanhe comigo na tela. Com a vitória, o time escapa do rebaixamento. Se empatar, precisa torcer para que os 2 times entre Vitória, Internacional e Ceará também tropecem. Caso o Fortaleza perca, 2 times precisam perder pontos. O Internacional precisa perder e o Vitória, no máximo, precisa empatar e não superar ele no saldo de gols. O Vitória enfrenta o São Paulo e tem um saldo de gols de 5 para poder descontar, ou seja, precisaria ganhar de 6-0. Vamos falando no Vitória, a gente vai para o time baiano, que uma vitória, né, se o triunfo for para eles, ajuda, mas não é o suficiente. Até porque, como você está vendo na tela, além de ganhar, precisa secar o Santos, o Ceará e o Fortaleza, já que é o primeiro time na zona da degola com 41 pontos. Um deles precisa tropeçar para que o Vitória ultrapasse na última rodada. Essa que é a questão. Já um empate ou derrota rebaixa o time para a 2ª divisão e nós vamos com o Inter, que é o último time, né, que precisa se salvar, mas é o que tem a pior situação. Ele tem a situação mais complicada no caso. O time ganha, a vitória ajuda, mas não é o suficiente, porque ele precisa torcer para 2 derrotas entre Vitória, Fortaleza e o Ceará. Ele até consegue alcançar o Santos, mas precisa tirar um saldo de 7 gols, já que o saldo de gol santista é -8 e do Internacional é -15. Qualquer cenário que não seja a vitória, seja uma derrota ou um empate, rebaixa a equipe do Internacional. Então é isso, gente. Essa rodada do Campeonato Brasileiro tem muita emoção e você confere tudo isso, o desenrolar, você confere na segunda-feira. E vai lembrar que hoje tem sorteio para o grupo da Copa do Mundo de 2026 na FIFA. O sorteio é hoje às 2h da tarde. Então, o Brasil está no pote A, junto com as principais seleções bem ranqueadas no ranking da FIFA e também com Estados Unidos, Canadá e México, que são os países sedes da próxima Copa. Você confere o grupo do Brasil e também os outros grupos na 2ª edição do seu Últimas Notícias, logo mais às 6h15. E assim encerramos o Seu N dessa tarde, na primeira edição do Seu N. Agradeço a sua companhia e o seu informativo volta logo mais no final da sua tarde, começo da sua noite, trazendo mais informações da Casa de Leis e da nossa Rainha das Serras. Estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Siga a gente por lá, além, claro, do seu 48.2. Uma ótima tarde para você, se cuida, até mais. Tchau!